Nesse vídeo, nós vamos continuar a ideia do último vídeo que estávamos falando sobre a rua do Mashiach, o espírito do Mashiach. E hoje nós vamos estar falando um pouco, neste vídeo, nesse momento agora, a respeito do novo nascimento que acontece, né, com todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo para se aproximar de Deus o Pai. Vamos para as Escrituras e vamos ler nossa Bíblia, o livro de João, Yohanan, capítulo 3, 1. Nós estamos aqui na Bíblia judaica, tá? Também nós temos aqui a Bíblia hebraica, com o texto em hebraico, e temos aqui a Bíblia Arai, que é uma Bíblia que tem os números strongs, né, que nós podemos ver o significado das palavras, quando nós precisamos para algum tipo de questionamento, né? Vamos lá. Diz assim o capítulo 1. Ora, havia entre os pruxins no caso, né, um homem chamado Nakdimon, um governante dos moradores da região de Yehudá. Este veio até Yeshua à noite. Uma observação aqui. Nakdimon, né, como falou ali, a gente conhece ele aqui no nosso bom e velho português como Nicodemos, tá bom? Nicodemos era um judeu muito rico e ele era um governante dos moradores da região de Judá. Aqui usa um dos principais, né, dos judeus. Então, alguns falam que ele foi à noite para ver Yeshua porque ele tinha vergonha de ser alguém visto com Yeshua, né? Tinha vergonha porque Yeshua era um fenômeno ali na nação de Israel naquele período, e já que ele era uma pessoa de destaque, talvez ele não queria ser visto de dia com Yeshua. Esta é uma explicação, mas existe outra também. O fato dele ser um governante, e ele ter muitos afazeres, né, ser um homem muito rico, e ele era um dos principais dos judeus, possivelmente ele tinha pouco tempo no seu dia, né, para assuntos religiosos, talvez, né. Então, talvez o fato dele ter ido à noite para conversar com Yeshua é o fato dele não realmente poder largar seus afazeres, né? Sobrou só apenas a noite para ele conversar com Yeshua. O ponto aqui, para mim, para todos, talvez seria, não importa porque ele foi à noite, né? É lógico que essa informação foi dada aqui, é importante sim, né? Mas o importante é que ele foi ao Mashiach. E ele queria saber do Mashiach, né? Então, se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, se foi de madrugada, o importante é que ele foi. E ele tirou proveito das coisas que Yeshua falou para ele. Porque ele se torna discípulo de Yeshua, né? Então, nós não sabemos exatamente o porquê que ele foi Nakdimon, Nicodemos foi à noite. Não sabemos, né? O que sabemos é que ele foi, né? À noite. Por que ele foi, não sabemos. Então, é mera especulação, né? As outras conclusões que chegamos é apenas especulação, não sabemos o motivo. Este veio até Yeshua à noite e disse-lhe: Rabino. Veja que Nakdimon, ele chama Yeshua de mestre, rabino, rabi, né? Aqui fala, é escrito rabi, né? Aqui é rabino, né? Veio à noite, né? E disse, né? Rabei. Então, é rabi, né? Rabi. Aqui no hebraico está escrito rabi. No judaico, eles falam rabi, é rabino, a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Sabemos, vens de Elohim. Sabemos, vens de Elohim. Ou seja, nós sabemos que você vem de Deus, traduzindo para o português. Pois um mestre humano não pode fazer esses milagres que tu fazes.
se Elohim não estiver com ele. Então, olha a compreensão que Nakdimon ele tinha aqui do Mashiach. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? Porque os outros fariseus, eles viam Yeshua fazendo os milagres e eles atribuíam aquilo a Satanás, né? Tanto é que eles pecaram contra o Espírito de Deus. Nakdimon, no caso aqui, como nós estamos vendo, ele já concluiu algo interessante a respeito do Mashiach. Ninguém que faz milagres como Mashiach fazia pode fazer por conta própria, somente se Deus estiver com ele. Então ele reconhece aqui, né, a intervenção divina na vida do Mashiach. Isso era importante, né? Todos os que querem ser discípulo de Yeshua precisa aceitar, né, entender, aceitar e saber que Yeshua, ele vem de Deus e ele executa as obras de Deus. Primeira coisa que a pessoa precisa saber. Tanto é que o apóstolo João, mesmo que escreveu esse livro aqui, ó, lá na sua carta, ele fala que alguns negavam que Cristo veio em carne. Ou seja, não aceitava que Jesus era um enviado de Deus, vindo na carne. Então esses aí, João até fala para não associar, né, com essas pessoas. Então aqui, olha, quando ele narra essa história, mostra que Nakdimon, ele tinha sim um conceito equilibrado sobre Mashiach, ou seja, ninguém que faz tais milagres pode ser um qualquer, né? Ele tem que vir de Deus. Em resposta, né, o que Yeshua falou para ele? Foi a resposta que Jesus deu. Respondendo-lhe Yeshua, amém, amém. Olha que coisa interessante, né? As versões portuguesas, geralmente, elas excluem esta expressão amém, amém. Lá, geralmente, é traduzido por em verdade, tá? Mas se nós vermos aqui, né, no texto original, você vai perceber claramente, né, ele falando amém, amém. Amém, amém. Ele não fala em verdade, em verdade. Existe palavra em hebraico para verdade. E aí em português nós traduzimos, a maioria dos tradutores traduzem por em verdade eu vos digo, né? Em verdade vos digo. Mas ele não está falando em verdade. Ele está falando amém, amém, né? Adonai, vamos lá. Adonai, Meler, Naaman. Adonai é rei fiel. Então, todas as vezes que nós falamos amém, né, o apóstolo Paulo, ele traduziu essa expressão por assim seja, na verdade, né, ela é uma expressão que tem três palavras inclusa nela. Desculpa, errei. Inclusa. A primeira palavra, Adonai, ou seja, Deus. Deus. Esse M aqui, Meler, rei, Meler. E esse N sufite, Naaman, fiel, justo. Então, quando Jesus repete duas vezes isso, né? Adonai é rei justo, Adonai é rei justo, ele está dizendo aqui, toda vez que a gente usa essa expressão amém, estamos dizendo aqui que nós confiamos totalmente em Adonai como nosso rei de justiça. Todas as vezes que você falar amém, 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 você está falando isso. Você concorda que Adonai é um rei fiel, é um rei justo. Naamã, fiel. Ele é fiel às coisas que ele promete, né? É um Deus de fidelidade. Então, Yeshua, na grande maioria das vezes, ele começa a expressão dizendo amém, amém. Todas as vezes que você perceber em português que diz em verdade, na verdade mesmo está escrito amém, amém. Então, ó, vamos lá. Respondeu-lhe Yeshua, amém, amém. Ou seja, Yeshua estava concordando com Nakdimon, com Nicodemos, né? O que Nicodemos falou? Ninguém pode estar fazendo tais obras poderosas se Deus não estiver com ele. Então, o que Yeshua está fazendo? Concordando com Nakdimon, com Nicodemos. Ou seja, assim seja, assim seja. Ou seja, Deus realmente é fiel e está comigo. Deus, rei, fiel.
Deus está comigo. Amém, amém. Aí ele fala: Eu te digo, e eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Aqui, olha, Yeshua, ele traz para nós, para Nick Dimon, para nós, todos nós cristãos, que amamos a palavra do nosso Senhor, um conceito totalmente novo. Novo, totalmente novo. Do ponto de vista religioso. Esse Nick Dimon era um homem importante do judaísmo. Ele era mestre da lei, como Yeshua fala. E aí, Cristo fala com ele assim, olha, amém, amém, ou seja, realmente, você está certo. Eu sou enviado por Deus. E aí ele acrescenta, e te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Para podermos participar e ver o reino de Elohim, precisamos nascer de novo. Daí surge uma questão muito interessante na mente de Nicodemo. Perguntou-lhe Nicodemo como pode um homem nascer sendo velho? No caso, ele era velho, né? Então ele está querendo dizer assim: olha, mas peraí, nascer de novo, eu sou velho. Como é que eu vou poder nascer de novo? Por um acaso pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, na cabeça dele, né? Pensamento lógico dele, não foi uma resposta burra. Foi uma resposta até inteligente, né? Mas ele estava pensando de acordo com a carne, de acordo com a inclinação do ser humano, né? Não estava pensando de acordo com o espírito Ruah do Hamashiach, porque os profetas já falavam do novo nascimento. Por isso que Jesus Cristo pergunta, mas tu és mestre em Israel, não sabe disso? Ou seja, se você conhece a Torá, se você conhece os profetas, você deveria entender sobre o novo nascimento, que os profetas falaram sobre esse novo nascimento. João Batista está falando sobre esse novo nascimento. E João Batista estava falando sobre aquele que iria vir batizar o povo em água, em fogo, o novo nascimento. Mas Nicodemos estava pensando em nascer de novo, entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo. Como talvez nós hoje podemos pensar. E Yeshua respondeu: Amém, amém. Olha só que coisa interessante. Yeshua, de novo, ele repete a expressão amém, amém. Ani, Omer, Lach, Lech. Ou seja, e eu te digo, Omer, eu te digo que se alguém não nascer, não nascer da água e da rua, da água, Ramaim, ver a rua e da rua. Se um homem não nascer da água e não nascer da rua, Ló não pode entrar no reino de Elohim. Lo Yehuhem, ou seja, não poderá entrar no reino, né? Lemale Ruti Ha Elohim, no reino de Elohim. Não poderá entrar no reino de Elohim. O que nós aprendemos de fascinante nesse texto? Que Yeshua acaba de nos trazer a atenção. Primeiro, o novo nascimento não tem nada que ver com nascimento carnal, nascimento paterno, nascimento da linhagem ser humano. Porque esse nascimento todos nós passamos por ele. E esse nascimento só acontece uma vez. O novo nascimento, ele tem a ver com nascer da água, Hamaim, aqui ó, Hamaim.
e tem a ver com nascer da rua, nascer do Espírito, nascer do Espírito. Outro vídeo nós estávamos aprendendo sobre a rua do Mashiach. Então, para alguém nascer de novo, ele precisa receber o Espírito do Mashiach em seu coração. É isso que o Mashiach está falando aqui. E passar pelas águas do batismo, que representa a morte na carne. Na carne. E quando você emerge, você está nascido novamente em Mashiach. Entende o motivo do batismo? Ser simbólico, mas ser importante? Morre para a carne, morre para a velha vida e renasce no Mashiach. Nasceu da água. Só que a maioria das pessoas só nascem da água, passam pelo batismo. Mas não nasce da rua. Veja que o texto é claro. Quem não nasce de novo, ele não nasce da água e não nasce da rua, do Espírito. O novo nascimento é um processo duplo. Precisa passar pela água e precisa passar pelo Espírito. Por isso que João Batista, quando estava pregando sobre Jesus, ele fala sobre isso. Vamos ver rapidinho? No capítulo 1 de João. Vamos ver aqui, ó. Yohanan deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele que eu disse. O que vem depois de mim ainda, assim é anterior a mim. Vem depois dele, né? Aparece no profetizar depois dele. Primeiro João profetiza, depois aparece Jesus profetizando. Só que ele era anterior a João, não tinha nascido primeiro, né? Já tinha existido há muitos anos antes. Porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça. Isto é, bênçãos sucessivas. De Cristo, João estava dando testemunho aqui que de Cristo nós recebemos graça sobre graça, plenitude sobre plenitude. Antes de Yeshua vir no mundo, ele já agraciava o ser humano com graça, com bênçãos, com plenitude, com sol, com a vida, com bondade. Porque a Torá foi dada por meio de Moshe. E ainda a verdade e a graça existiram através de Yeshua HaMashiach. João falando. A Torá foi dada por Moisés. Foi dada por meio. Mediador, Moisés, mediador, Torá. E ainda a verdade e a graça existiram através. Se Moisés trouxe a lei, ele foi o mediador da lei, e Yeshua é mediador da graça e verdade. O homem jamais viu a Elohim. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o declarou. E aí depois, olha só o que Yohanan fala assim, ó. Depois que começaram a perguntar sobre ele, né, se ele era o Mashiach, né. Aí, quem és? Para podermos dar uma resposta aos que nos enviaram. E que dizes de ti mesmo? E Yohanan, né, falou assim, ó. Ele disse: Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho de Deus. Como diz o profeta Yeshayahu. E os que tinham sido enviados eram dos prushins, né? Ou seja, dos fariseus, prushins. Então, lhe perguntaram: Por que imergis? Pois se tu não és Mashiach, nem Eliarro, nem o profeta, por que você batiza se você não é o Mashiach, você não é Eliarro, Elias, né? E você não é nenhum profeta? Respondeu-lhes Yohanan, João Batista: Eu imerjo o batismo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ou seja, eles não conheciam Mashiach, Jesus.
E ele já estava indicando que Machia estava no meio dele, já estava vivo, né? Já estava vivendo na Judéia naquela época. Este é aquele que vem depois de mim. Ou seja, depois que João começou o seu ministério, Jesus também, depois dele, Jesus iniciou o seu ministério. Mas era anterior a mim. Ele dá testemunho de novo que Machia, ele era de tempos pré-históricos, de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Bet-Ania, atravessando o Iedem, ou o Jordão, né? Onde João e Yohanan estavam emergindo. Aí ele vê Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse: Depois de mim, nenhum homem ainda assim ele era anterior a mim, porque antes de mim ele já existia. E aí, o ponto que eu estou querendo trazer para vocês, né? Aquilo tudo é contexto, agora é o ponto. Eu não o conhecia, apenas sabia que ele seria manifestado a Israel. Para isto eu vim, a fim de emergir com água. E Yohanan deu testemunho, dizendo: Vi a rua descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Quando Yohanan batiza Yeshua no Jordão, ele vê o Espírito de Deus descendo sobre o Machia e permanecendo sobre o Machia em forma de pomba. Então, a rua estava testemunhando o Machia para João. Foi dito para João que assim, ó, quem você vê e que recebeu o Espírito, esse vai ser o Machia. Então ele estava nessa expectativa que o Machia iria aparecer no Israel. E aí, de repente, Jesus aparece, ele é batizado e a rua desce sobre ele, o Espírito desce sobre ele. E quando o Espírito desce sobre ele, permanece sobre ele, João tem a certeza que aquele ali era o Machia. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a emergir em água, ou seja, o próprio Deus, esse me disse: aquele sobre quem vires descer a rua e sobre ele permanecer, esse é o que emergirá na rua Hakadosh. Olha que informação importante que João fala. Aquele que você vê recebendo o Espírito Santo, este imergirá ou batizará com o Espírito Santo. Vamos ler aqui nessa versão. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele imerge, batiza as pessoas com o Espírito Santo. João batizava em água. Jesus batiza em Espírito. E que tipo de Espírito? Hakadosh. Espírito Santo. Hakadosh. Berrua Hakadosh. Berrua Hakadosh. Batiza com Espírito Santo. Então, João, ele é um tipo de Jesus, né? Ele veio para batizar as pessoas em símbolo de arrependimento e indicava alguém que viria após ele que batizaria com Rua Hakadosh, com o Espírito Santo. Isto aqui é importante para entendermos o novo nascimento. Veja que o batismo, que é mencionado por João aqui, é o batismo em Espírito Santo. Vamos voltar agora lá para Nicodemos. Aí Yeshua disse assim para ele, ó: Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus falou assim para Nicodemos, não se espante por eu falar que você precisa nascer de novo. Aí Jesus fala assim, olha: O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da rua. Nascido da rua. Nascido do Espírito.
É tão intrigante isto que Nicodemos, né, Nacdimon pergunta: Como pode ser isto? Respondeu Yeshua: Tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Amém, amém. E eu te digo que nós dizemos e sabemos que testemunhamos o que temos visto e não aceiteis o nosso testemunho. Jesus está falando dele, né? E está falando do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas ali, aqueles judeus, né, não estavam acreditando no que Jesus Cristo estava dando testemunho, nos seus milagres, nos seus sinais, mas ele estava falando a respeito de coisas que ele sabia e que ele tinha visto no céu junto com teu Pai. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar coisas celestes ou coisas celestiais? Então, era difícil de Nicodemos entender a profundidade do novo nascimento, porque ele não estava entendendo nem coisas terrestres. Por exemplo, o novo nascimento acontece na terra, com todo aquele que se converte em Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach. É batizado em Espírito Santo, renasce de novo. Uma nova vida, uma nova realidade de vida. Não entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo, mas uma nova realidade de vida dali em diante. É isso que Jesus estava falando. Mas ele não estava entendendo essas coisas. Como ele entenderia coisas maiores que estão para aqueles que nascem de novo? Entende? E aí ele explica uma coisa importante. Ora, nenhum homem subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E Yeshua foi o único que desceu do céu. Nenhum homem morreu e subiu aos céus, né? Como Jesus falou aqui. E aí ele fala uma coisa importante. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Presta muita atenção a esse versículo. O novo nascimento, lembra lá que nós estudamos no outro vídeo, que a recompensa da vida de Pedro que falou, né? É a vida eterna, é a vida da alma. Aqui está falando a mesma coisa. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Como que inicia-se o novo nascimento? Porque o assunto é novo nascimento, de João capítulo 3. O que acontece no novo nascimento? A pessoa precisa crer que o Filho do Homem foi morto por nós. Porque isto invoca Moisés, e fala sobre a serpente do deserto, porque as pessoas foram picadas por aquelas cobras venenosas e elas precisavam acreditar na provisão de Deus, que era a serpente de cobre no madeiro, e olhar para aquela serpente. Quando faziam isso, a fé que eles tinham curava eles. A fé que eles tinham na provisão de Deus de curar. E aí Cristo faz um paralelo consigo mesmo, que o Filho do Homem seria levantado. Ou seja, o novo nascimento aconteceria através da fé naquele que estava pendurado numa estaca. Como o Filho do Homem foi levantado numa estaca, e todos aqueles que olham para ele e exercem sua fé nele recebem a vida eterna. Ou seja, começa o processo de novo nascimento. Por isso que a fé, ela é o início de tudo. Para você receber o novo nascimento, você precisa ter fé que o Mashiach, ele foi levantado, e se você olhar para ele, para seu resgate, sua provisão de resgate, você vai ter os seus pecados curados, como o povo do deserto que olhava para a serpente. Daí você entende por que ele diz que Elohim amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os homens que nele crer não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse é o novo nascimento. Então, parece que lá em cima está falando de uma coisa e aqui está falando de outra, mas não.
O novo nascimento é crer em Yeshua HaMashiach, como aquele que foi dado para a salvação da humanidade, para que nós não perecemos. Entende? Consegue entender essas coisas? Então, esse vídeo, vamos terminar ele por aqui, tratando deste assunto de Nicodemos, porque ele é apenas começo, né, deste assunto tão fascinante sobre o novo nascimento. Depois, nos outros vídeos da sequência deste, vamos estar aprendendo a respeito de como esse novo nascimento acontece, né? Já começamos a ver agora que tem a ver com a fé, né? A fé no Filho de Deus sendo é, morto, né, na estaca. E nos próximos vídeos vamos estar vendo, então, como que isso se dá na vida de cada um de nós. Graça e paz ao Senhor Yeshua em suas vidas. O cachorrinho tá latindo aqui, né? Desculpe porque ele não pode ver barulho lá fora.